Fala pessoal, sabadão, dia 25 de abril, não poderíamos deixar de fazer mais um Terra Super Live com realização e oferecimento da Faculdades Unicorp, que é muito bacana, uma instituição que vem aí abrindo as portas para que a gente possa justamente levar informação, conteúdo de relevância, prestar o papel que nós estamos aqui fazendo, que é justamente levar informação de relevância para as pessoas, para que elas possam realmente absorver muito conteúdo. E hoje o tema é muito fantástico e o nosso convidado melhor ainda. Hoje nós vamos falar com o Dr. Uirá, lá de Campina Grande, o Uirá Curi, que é um amigo, um querido, uma pessoa maravilhosa, que eu sou eternamente grato. E ele sabe disso. E a nossa amizade é muito bacana. E hoje nós vamos tratar de um assunto aqui, que é um assunto de interesse comum, que tem sido muito falado na imprensa. Afinal, a gente vive esse momento tão sombrio, de tanta dificuldade. E o tema, né, por o Uirá ser médico, conhecer muito, né, a área da medicina e tudo mais. E ele vai falar pra gente, vai fazer uma análise, né, do cenário da saúde no Brasil, no mundo, falando sobre essa questão da pandemia. E principalmente aqui na Paraíba, né? Nós vamos se atentar mais aqui ao cenário do Brasil, da Paraíba e tudo mais, para a gente poder conhecer um pouquinho mais como é que estão as coisas por dentro, que talvez o Dr. Uirá vai nos dar uma luz. Então eu já vou colocá-lo na conversa, já nesse momento, são os nossos convidados. Eu aqui só faço a intermediação. E eu já quero agradecer aí, Marcos, obrigado, professor Marcos Túlio. Olha aqui, professor Marcos Túlio entrou, o Uirá está chegando aqui na nossa conversa. Ô, Tá me ouvindo doutor bem? Uirá! Como vai, meu amigo? Tudo jóia, cara? E aí? Rapaz, como é bom Quanto te tempo, né, ver. Adriano? Cara, quanto tempo, E rapaz. agora eu Tá, tô você tá sem mais barba, um pouquinho esbelto, diferente. tá mais esbelto, tá mais bonito. Obrigado. Que Deus. Manda um beijo aí para Cris, para João Pedro, para Gianluca, o pessoal Amém. aí, e um abraço no seu coração, que você é um grande amigo. E obrigado aí pelas Pessoal, olha. considerações, viu, que você fez. Não, Tá mas me ouvindo é bem, de Adriano? verdade. Oi? Tá me ouvindo bem? Me ouvindo bem? Perfeitamente, te vendo, te ouvindo bem. Você me ouve bem também, Uirá? Perfeito. Pronto. Ouvindo muito bem. Doutor, Doutor Uirá, olha só. A nossa. Começou o pessoal a entrar e a gente sempre agradece todo mundo aqui, né? O Edinaldo que entrou, a Débora Cury, que eu acho que. Quem é Débora? Débora é a sua É esposa, minha sua irmã? esposa. É a esposa, Débora, tudo É, bom? Como vai, querido? A é Rita que nossa entrou. esposa. O pessoal tá entrando aqui em peso, aqui, ó. A Gleice Correia. Enfim, a gente vai dando um abraço para todo mundo. O Ítalo aqui, ó. Enfim, hoje vai bombar essa live aqui, viu, doutor Irava? A gente vai Muito bem, Adriano, estamos elevar o... preparados aí. Olha só, doutor Mande Irá. bronca. Olha só, doutor Irá. A gente sempre inicia essas nossas conversas, né, essas nossas lives, primeiramente apresentando o nosso convidado e abrindo espaço para que ele possa também se apresentar. Porque muitas pessoas já lhe conhecem, mas tem pessoas que ainda não lhe conhecem. E seria legal você se apresentar, falar um pouquinho da sua história, quem é o doutor Uirá, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais sobre o senhor. E depois, claro, que nós vamos entrar no tema aqui, vai ter bastante pergunta. Desde já a gente fala para o pessoal aqui, né? Ó, quem quiser perguntar, doutor Irá, uma pessoa super acessível, um cara fantástico. Então pergunte mesmo. Doutor Irá, fala um pouquinho sobre você. Agora o espaço é seu. Bom, eu sou o Iracuri, sou médico, 39 anos, sou cirurgião de cabeça e pescoço, né, formado pelo Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro, e estou há 7 anos, né, de volta à minha terra natal, que é Campina Grande, trabalhando nos hospitais da FAP, né, que é o Hospital de Câncer da gente aqui, e no Hospital Universitário Alcides Carneiro, o HUAC, onde eu exerço o cargo de chefe da cirurgia, além de ser também o cirurgião de cabeça e pescoço. E com muita felicidade que a gente está exercendo a especialidade aqui, com muito apoio, né? Uma especialidade bem multidisciplinar, que a gente agradece muito a todos que vêm nos apoiando ao longo de todos esses anos, né, aqui das diversas especialidades e disciplinas da saúde,
para que a gente tenha um trabalho bastante satisfatório, com muito resultado aqui em Campina Grande, né? Basicamente isso. Sou Perfeito. pai, sou esposo, pai de Pedro. Isso aí, talvez seja uma parte muito importante do currículo. E também tenho Como é que tá Pedro? mestrado em Pedro tá Ciência e grande, Tecnologia né? em Saúde. Pedro está com 2 anos e 6 meses, né? Tá grandão ele, Eu tenho cada visto as vez maior. fotos de vocês, eu tenho visto. É. Olha, doutor Irá, é muito legal. O doutor Irá, tá, pessoal? Ele é lá de Campina Grande, mas é um médico com uma visão muito bacana, uma visão de mundo muito legal. A gente sempre conversa sobre diversos temas, não só da área de saúde, mas a gente fala muito sobre política. E claro que hoje o tema não é sobre isso, mas Um preocupante, abraço né, aí para o professor? doutor Eduardo Pachu, meu amigo de infância aí, ó, que também entrou na Aí. live. É um médico bastante conhecido, com um trabalho muito relevante aqui na cidade, na parte da cirurgia digestiva, especificamente na cirurgia bariátrica, e trabalho também com a esposa dele, a doutora Jaqueline, que é uma grande anestesista. Vou mandar um abraço para ele aí também. Opa, abraço, doutor. Obrigado pelo prestígio, pelo carinho. Prazer em recebê-lo aqui, viu? E já desde já estendo o convite de, quem sabe aí fazemos uma live também, porque o doutor, todo mundo aqui, aqui a ideia do nosso Terra Super Live, viu, doutor Uirá, é abrir espaço para todos, sabe? A gente quer falar de diversos temas, claro, que como eu estava ali dizendo, né? Inclusive eu peço para as pessoas aqui que já estão nos assistindo, gente, clica no triângulo aí, ó, e enquanto a gente não entrou no tema, convide seus amigos, eu estou fazendo isso agora, convidando meus amigos para dentro da nossa live, porque o doutor Irá tem tanto conteúdo, tem um conhecimento tão bacana, e ele é uma pessoa que passa uma luz tão bacana sobre a medicina, sobre as questões até que são as mais delicadas, né? Ele tem uma forma bacana, simples de falar, um jeito humano, né? Que é muito gostoso de ouvi-lo Obrigado, meu sempre. amigo. Olha, doutor... Não, eu estou falando a verdade, cara. Você sabe que eu falo isso aqui Tá na muito, frente das muito, pessoas muito generoso da sua parte. Obrigado e mesmo. para você. Olha só, doutor. Vamos lá, vamos começar a colocar o dedo na ferida, né? Como eu disse, o doutor Irá, ele tem assim, a gente conversa sobre diversos assuntos, né? E a gente conversa muito sobre, desde política até culinária, a gente conversa um pouco de tudo. Mas, rapaz, eu confesso para você que eu estou preocupado com o nosso Brasil. Primeiro com essa questão do coronavírus, né? Que é uma questão de saúde, que a gente está preocupado, todo mundo aí confinado em casa. E segundo, porque num momento desse eu acho que a gente tinha que se unir, né? A gente está vendo lá em cima, né? Parece que o pau está quebrando, literalmente, e a gente aqui fica, né, com a cabeça, né, pensando em várias coisas. Temos esse problema do coronavírus, e aí entra essa crise toda política, né? Como é que você está enxergando tudo isso, hein, doutor Irá? Como é que você enxerga? Claro que a gente tem as nossas preferências ideológicas, a gente é claro, né? Mas aqui não é esse o ponto. Mas de uma forma geral, como é que você está enxergando essa questão, né, da crise da pandemia junto à nossa crise nacional aqui política, hein? Como é que você está vendo tudo isso, cara? Adriano, inicialmente, ao abordar esse tema do coronavírus, né, eu gostaria de expressar aqui de público a minha solidariedade com todos os profissionais da área de saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Não é? A gente sabe que a gente está muito exposto, como profissional de saúde, a também pegar essa doença. Pra você ter ideia, na Itália, 20% do quadro das equipes de saúde, eles contraíram coronavírus. E tiveram alguns óbitos também, entre médicos, enfermeiros, entendeu? E técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, que são parte importantíssima dessa equipe, desse esforço no combate. Então, minha solidariedade a todos os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e demais profissionais da área de saúde que estão lidando com a questão, bem como expressar aqui minha solidariedade a todas as famílias que estão sendo atingidas de alguma forma com o coronavírus, tanto do ponto de vista da saúde, como do ponto de vista econômico também, tá certo? Isso essa quarentena, ela está causando um caos na nossa economia, não é? Isso aí é um fator bastante relevante. E a gente está naquele quadro, como você perguntou aí, do cenário nacional, político, a gente está numa tempestade perfeita,
vamos dizer assim, né? A gente está com uma pandemia que já é uma crise por si só, humanitária, social e econômica, e ao lado disso, caminhando junto uma gravíssima crise política, ainda de consequências que a gente não sabe, tá certo? Então, eu só tenho a lamentar por essa situação nacional. Eu creio que não era o momento para isso e eu acho que fica aquela lição, né, que talvez aí a questão das vaidades exacerbadas, ela não é o momento para que a gente tivesse isso dessa forma. Talvez depois da pandemia passar, depois da situação estar estabilizada, a gente poderia entrar nesses métodos. Mas, enfim, aconteceu. Está aí, um ministro Mandetta saiu do cargo em plena crise da pandemia, estava fazendo um bom trabalho, no meu ponto de vista pessoal. O Nelson Tait, que é o ministro que entrou recentemente, segundo os meus colegas, que são do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, de onde ele se formou, né, como oncologista, disse que é uma pessoa bastante competente, né, e tem um relevante serviço já prestado dentro da área, tanto da área dele, da oncologia clínica, quanto da área empresarial, né, que ele também participa. Então, a gente tem esperança. E o restante da situação, essa questão de Sérgio Moro e Bolsonaro, eu prefiro não emitir maiores opiniões, eu quero ver maior o desfecho dessa situação. O pessoal está liberando, vamos dizer, conversas de WhatsApp, entende? Então, tudo ainda está bem recente, eu prefiro evitar. Eu só sei que é muito ruim. A É, sensação ontem foi uma sensação péssima, entendeu? E você sabe que eu não sou um apoiador de primeira hora desse presidente atual, tá certo? A gente apoia pontualmente algumas coisas interessantes, mas no todo não. Talvez você também seja desse mesmo sentimento, né? Então, tem essa situação aí. Alguns pontos a gente apoia, outros a gente não apoia, não tem o que fazer. Mas, enfim, é lamentável. É bastante lamentável que isso tenha ocorrido agora, nesse momento. Um momento que a gente precisava da maior união possível de todos os entes. E não só do justamente. próprio, vamos dizer assim, da própria cozinha do presidente, né? Mas do Congresso, tanto da Câmara dos Deputados, dos senadores, dos governadores. E como isso aqui é Brasil, né? Você sabe que a gente não vai ver isso acontecer. Agora a gente teria a chance de ter isso, mas infelizmente não vai acontecer dessa forma. Cada um quer o seu espaço, cada um vai querer disputar pelo seu naco de poder, pelo dinheiro também, tá certo? Que está caindo aí nessa situação, né? Está vindo uma soma alta para os municípios, para estados, e infelizmente a gente está vendo briga de todo lado. A gente não tem uma união consensual, pelo menos num momento de crise desse, uma crise aguda, uma crise grave, humanitária, social e econômica, mas é isso. Esse é o nosso país. A gente tem que estar preparado para isso. Eu sempre acredito nisso, independente do cenário, você tem que se preparar para o que possa acontecer e seguir em frente. Eu sigo trabalhando, eu sigo fazendo o meu trabalho, atendendo os pacientes que me procuram, especialmente os pacientes com quadros de câncer, não é? Que a gente continua atendendo, e é isso, fazer o meu trabalho, fazer o bem, sem ver a quem. E Muito bom. com essa questão do coronavírus, né? Que é muito preocupante. Adriano, esse é um vírus assim que, vamos dizer assim, diferenciado, né? É um vírus que tem um altíssimo poder de contaminação. Para você ter ideia, se alguém que tem esse vírus tosse ou espirra no ar, ele pode ficar até 3 horas ali vivo em suspensão. Vamos dizer assim, vivo, né? Porque vírus não é considerado assim um ser vivo. Vírus é uma coisa Aham. intermediária. Então, ele fica lá e se a pessoa respirar ou pegar em alguma superfície de contato, eu vou dar o exemplo, por exemplo, o plástico. O coronavírus, ele passa 3 dias vivo numa superfície plástica. Então, se a pessoa foi ali, tocou naquele plástico e colocou a mão no olho, o dedo no olho já pegou o coronavírus. Entendeu? Então, assim, ele é muito difícil, não é? Ele é um vírus altamente contaminante. Mas tem aquela situação, né? Como é que o que é que a gente tem as armas iniciais para combater ele? A higiene. E essa questão higiênica, ela
com relação às contaminações, né, dos seres humanos, ela não vem de agora. Né? Isso vem de muito antes. Começou assim de maneira mais forte com um ensaio clínico com Ignaz Philipp Semmelweis. Esse foi um médico do século XIX que ele fez um ensaio clínico que mostrou por que existia uma alta mortalidade que chamava de febre puerperal nas as mulheres que pariam com os médicos e porque tinha uma baixa quando as mulheres pariam no setor onde tem enfermeiras, simplesmente porque as enfermeiras e as técnicas elas lavavam as mãos. Então, na época, ele foi acusado de louco, como é que pode? Porque o que existia, vamos dizer assim, uma coisa no senso comum da época era que o melhor médico era aquele que tinha o jaleco, a bata mais suja de sangue, era o mais ceboso, vamos dizer assim. Era aquele que era levado muito em consideração. E aí ele viu que a Adorei. simples lavagem da mão evitava que as parturientes morressem, né, da febre puerperal, que era uma causa bastante comum de mortalidade. Elas morriam de sepse. Isso era um quadro Que de coisa. um choque séptico, né, que elas morriam por causa da infecção. Então ele descobriu isso. E depois veio o pai da cirurgia moderna, Joseph Lister, com a questão das Sim. luvas cirúrgicas, né? As luvas cirúrgicas, a higiene, a utilização do ácido carbólico, que é o fenol. E tudo isso veio a somar nas medidas higiênicas, a lavagem das mãos, a utilização das luvas e todas as outras situações assépticas que a gente tem hoje, né? Inclusive o Listerine, aquele antisséptico bucal mesmo, que muita gente usa, é baseado no nome de Lister, Listerine, né? Para quem Que não sabe. bacana, cara. É. Pô, essa eu não sabia. Essa eu aprendi agora. Então, Fantástico, assim, fantástico, bacana. a gente tem um vírus que. O problema é que o coronavírus ele não deu tempo, Adriano, para que. São quase 4 meses, né, de coronavírus. Né? A pandemia foi decretada há um pouco mais de um mês. Então, as instituições de saúde, os governos, enfim, todos esses entes que são agregados na questão tiveram muito pouco tempo para se preparar. Se preparar. E isso não deixa de ser impressionante, porque o mundo passou os últimos quase 70 anos se preparando para um holocausto nuclear. Mas a gente nunca se preparou para uma pandemia desse nível. Né? Não tem Incrível. protocolo, a coisa teve que ser construída de barrigada. E Entendeu? testando, Alguns né, Irá? E testando, testando exatamente. ideias e protocolos. Desculpa até te interromper um pouquinho, Irá. Tudo bem, Olha só, pois não. doutor. É, é, eu até te interrompi agora para falar o seguinte: os protocolos foram até modificados, né, no decorrer. Você via que antes não era recomendado o uso de máscara. Aí a própria OMC foi lá, não, bota máscara. Então, assim, acho que a gente foi aprendendo, eles também foram aprendendo, né, com o desenvolver da doença, vendo as pessoas, olhando os cenários, e principalmente, né, doutor Irá, a gente olhando para os Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo, né, cara? Vendo Nova York, o que está sofrendo, ou seja, ali é o centro do mundo, centro, né, aonde tudo passa, onde tudo acontece. Os caras levando uma goleada do jeito que levaram e estão falando da maior potência econômica, né? E você veja que em Nova York, Adriano, eles têm um quadro muito interessante do serviço de saúde, que eles, depois do atentado de 11 de setembro, todos os hospitais eles têm um protocolo bem estabelecido para lidar com desastres. Então, isso foi, Perfeito. depois do 11 de setembro, isso foi reativado agora, com essa crise do coronavírus. E assim, está funcionando. É um país que, aquela região ali que é a mais afetada, eles estão bem preparados para lidar com essa situação, tá certo? Mas o vírus se espalha muito rápido, o vírus não tem ideologia política, o vírus não quer Bem saber se democrático, viu? é bem democrático, ele não quer saber se você é rico, se você é pobre, se o seu serviço de saúde está bem ou não preparado, entendeu? E ele se espalha. Então, essa situação que a gente tem, principalmente países como o nosso, é por uma falta de uma maior preparação. E a gente não teve tempo para fazer essa coisa de maneira mais adequada, essa preparação. A gente está se preparando,
vamos dizer assim, a cada dia ocorre uma situação diferente, a cada semana é uma nova preparação, é um protocolo que chega, é alguma coisa que se soma, é um fluxo novo de atendimento, entendeu? E a gente tem que estar preparado para isso. E agora sim, é uma situação que eu vou lhe passar que algumas coisas são passadas pela imprensa, né, e pelos órgãos, e eu acho interessante, porque uma coisa é taxa de letalidade e outra coisa é taxa de mortalidade. Né? A taxa de Perfeito. letalidade é a relação de mortes com relação, a relação existente entre as mortes e o número de pessoas afetadas comprovadamente com a doença. Enquanto que a taxa de mortalidade é o número de mortes, né, da doença com relação à população total. Então, o que é que se observa com relação a essa virose? Ela é muito. O coronavírus é muito menos agressivo enquanto doença do que, por exemplo, o ebola. O ebola tem uma taxa de letalidade média de 65%. Você sabe quanto é a Rapaz, do coronavírus? A do coronavírus, desse novo coronavírus, né? Que ele é chamado de SARS-CoV-2. Esse é o nome do coronavírus, né? SARS-CoV-2, síndrome aguda respiratória severa, né? Que seria a tradução desse SARS, né? CoV-2, porque é um coronavírus, 2 que é o segundo tipo desse coronavírus aí que infecta humanos. A e gente o já teve 19, doutor? outros. Doutor, 19 esse 19. não, aí tem a coisa, Covid-19, aí é o nome da doença provocada pelo vírus, que do inglês seria Ah, assim, perfeito. Coronavirus Disease 2019, porque a explosão dessa situação se deu em dezembro de 2019, né, lá em Wuhan, que é na província de Hubei, na China, né, que é uma região bem Perfeito, industrial lá, daquela região da perfeito. China. Então, sobre o que eu estava falando, a taxa de letalidade. Por exemplo, eu falei do ebola. Teve outro vírus que também provocou uma síndrome gripal bem severa, chamado MERS, né, lá no Oriente Médio. A taxa de letalidade dele era de 34%. 34%. Você não, acho que você não está lembrado disso, né, no Jornal Nacional, Não, ter não estou passado. lembrado. Não está lembrado. Não tô- A do coronavírus, a taxa dele é em torno de 3,6%. Entendeu? Hum. 3,6%. Olha, inclusive, viu, Né? doutor Irá? Então, Olha só, inclusive foi o que a Edivânia, que ela falou pra gente aqui, ó. Ela colocou assim, ó, sim. doutor, dê uma esperança para nós. Daí, Edivânia, Ó, a sua solicitação está, né, está concedida pelo nosso doutor Irá. Ele já disse tudo aí, ó. Calma, pois é. E outra, a, a taxa de é, letalidade, né, doutor? em torno de 3,6%. Agora sim, isso é o geral. A gente encontra diferenças entre os padrões, principalmente em países como o nosso, onde a testagem ainda é baixa. Entendeu? Nós temos uma testagem pequena para a população. Então, ainda você no Brasil ainda tem uma taxa de letalidade um pouco maior do que essa que eu te passei por causa disso. Onde você tem uma testagem maior, você vai ter, nesse caso, uma letalidade menor. E é por isso que estão chegando esses kits com mais frequência, né? Esses testes aí do coronavírus, né? E tem diferenças entre os testes também. Você às vezes faz um teste e ele não detecta, vamos dizer assim, que você está com coronavírus, né? Mesmo você tendo coronavírus. Né? Só depois é que você vai fazer uma coisa chamada contraprova e que vai te mostrar que você está com isso. Principalmente as pessoas que tiveram sintomas como febre alta, tosse persistente, tá certo? Tosse persistente, falta de ar, tá certo? E uma situação bem complicada, né? A moça falou aí, Verinha, em São Paulo, que está Isso, difícil mora em realmente. São Paulo, ó. O problema é que as curvas aqui no nosso país, aquelas famosas curvas, né, que se falam, elas foram heterogêneas. Você teve locais do Brasil que a curva ela cresceu de maneira muito forte e rápida e persistente. Né? E agora é que você está notando que está com a tendência de estabilização. Isso é o que dá para aduzir dos últimos gráficos, né, que foram liberados. Agora, São Paulo segue, Adriano, com predomínio aí na situação.
Só de ontem para hoje foram cerca de 155 pessoas a óbito pelo coronavírus, né, em São Paulo. No São Brasil Paulo. todo, no Brasil todo foram 346. E ao total a gente já tem em torno de 4.016 vítimas. Agora você veja, eu acho que você deve ter visto aquele relatório vazado da ABIN, que saiu no dia 6 de abril, que diz que, aliás, bem antes, né, que saiu em março, dizendo que até o dia 6 de abril nós iríamos ter 5.500 óbitos aproximadamente. Uma coisa assim. Justo, Você deve ter justo. visto isso. E hoje a gente está no dia 25 de abril de 2020 e nós temos 4.016 vítimas confirmadas, ou seja, ainda bem abaixo daquela previsão. Aí é Perfeito. onde está a questão. Será que as medidas de... É possível dizer com isso, embora seja bem inicial, que essas medidas de quarentena, de redução da circulação de pessoas, elas estejam, em tese, funcionando? Entendeu? Muito também isso em conjunto com a tomada de consciência da população da seriedade da situação. Então você vê mais pessoas usando máscaras na rua, né? O pessoal do Justo. comércio que está aberto ainda, especialmente farmácias, hipermercados, Sim, padarias, postos de gasolina, todo mundo usando máscara, né? Você vê aí o perfeito. pessoal usando máscara, muita gente na rua usando máscara, por quê? Porque ela impede a máscara que esses perdigotos que são esse cuspe, como a gente fala, né? A gente fala e sai um Sim, sim. cuspe, né? Que isso se disperse no ar. Como eu falei, fica 3 horas, né, em atividade o vírus, né? Com esse particulado em suspensão. Então, isso é uma medida que está ajudando bastante, né? E tem efetividade. Se você vê os gráficos das curvas, tem um gráfico bem interessante do Financial Times, né? Ele mostrando Sim. assim, ele mostra alguns países que têm uma curva bem diferente, bem é, é, menos incisiva do que de alguns países ocidentais, principalmente Japão, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan. Qual Países é a do leste, né? diferença? Do Qual é leste asiático. isso? Isso. Qual é a diferença desses países para nós aqui ocidentais? Essas populações, elas têm o hábito cultural de usarem máscaras. Eles Justo. usam máscaras. É Você verdade. tem É verdade. qualquer grande aglomeração que eles estejam, Tom de culturalmente, massa. eles usam tão de máscaras. Então, eu acho que Cultural, é bem né, doutor? Cultural. cultural. É um hábito dessas populações, né? Principalmente depois da questão do H1N1, que ali naquela região do globo foi bem incidente, né? E matou muita gente e ainda continua matando. Tuberculose mata muito, tá certo? Ainda. Não é uma coisa que tenha cura, vamos dizer assim, tem tratamento efetivo, tá certo? E o coronavírus é a mesma coisa. O que a gente tem a falta nesse início dessa situação são de estudos, vamos dizer assim, mais sedimentados, né? Como Hum, ensaios clínicos randomizados, controlados, duplos cegos, que são os estudos padrão ouro na medicina, né? Para você avaliar o efeito de uma determinada terapêutica. Então, isso a gente ainda tem muito pouco com coronavírus. Eu vi um que saiu recentemente, no jornal da Associação Médica Americana, falando com relação às doses de hidroxicloroquina, não é? Então, ele hidroxicloroquina. provou lá que altas doses da hidroxicloroquina faziam um efeito colateral grave e poderia levar as pessoas a óbito mais do que o próprio vírus, entendeu? E Perfeito. enquanto que essas doses usuais, como o que está sendo preconizado atualmente, elas têm um poder de controle maior. Mas você não tem ainda nenhuma medicação que você considere assim, totalmente eficaz contra essa situação. Por quê? Qual é o maior problema de você fazer um ensaio clínico randomizado, duplo cego? É porque você tem que ter bastante tempo para produzir esse tipo de estudo. É um estudo de alta qualidade, é um estudo que você tem o poder de fazer recomendações. Mas, Adriano, existem drogas muito promissoras. A hidroxicloroquina é uma droga barata. Porque assim, o que Legal. acontece com o vírus? O que é que acontece com o vírus? O vírus, ele é um parasita celular obrigatório. Então, o vírus, ele depende da maquinaria celular para que possa se replicar, tá certo? Só que Perfeito. nessas situações, ele acaba matando a célula e até mesmo o próprio hospedeiro, entendeu? Que é isso que a gente está vendo. Então, ele utiliza para produzir os seus componentes, ele escraviza a célula
para produzir os seus componentes e sair para a circulação e aí para o mundo, entendeu? Para acometer cada vez mais pessoas. Então tem esse tipo de situação. Perfeito. Tem outras medicações que existem aí pelo mundo, por exemplo, tem uma medicação chamada mesilato de camostat. A gente aqui não conhece muito, mas aí o doutor Pachuco estava aí na live, talvez já tenha ouvido falar, porque é uma medicação muito usada no Japão contra a pancreatite. E essa medicação, Adriano, ele impede que o vírus se ligue na célula. O vírus, ele se assemelha àqueles puffzinhos que a gente brinca com o cachorro. Sabe qual é aquelas bolinhas cabeludas? De plástico? Você já deve ter visto, é igualzinho aquilo ali. Pô, É que igualzinho. legal. O vírus é muito parecido. Então, cada um daquelas espículazinhas, daqueles petinhos, ele se liga, que é chamado de spike, né? Uma glicoproteína, ela se liga à célula humana através do receptor da enzima conversora de angiotensina. E aí onde eu vou falar, onde essa enzima ela está mais, vamos dizer assim, em quais pacientes ela está mais expressa? Principalmente no pulmão de pessoas hipertensas. Por isso que a gente está vendo aí pelas estatísticas que as pessoas que têm hipertensão, elas têm um índice de mortalidade maior do que aquelas pessoas que não têm nenhuma comorbidade. Entendeu? Então é isso que acontece. Então, ele se utiliza disso. Esse mesilato de camostat, ele inibe que a célula, que o vírus se ligue a esse receptor da célula, e aí o vírus diminui muito seu efeito. Eu não posso dizer para você que nenhum vai se ligar, vai. Mas ele vai ser uma coisa tão atenuada que vai dar tempo do seu organismo fazer a imunidade. Vai fazer a imunidade. Então o vírus vai ter vamos dizer assim, uma atuação mais atenuada, entendeu? No seu corpo. Então, assim, o que é que... Aí você tem a hidroxicloroquina, que ela vai inibir a questão da endocitose viral, né? Ou seja, a célula fazer o que a gente chama de endossoma, né? A célula faz uma vesículazinha, uma bolinha, uma bolha, onde ela contém o vírus lá dentro, né? E leva para dentro da célula e depois isso aí é liberado, o material genético do vírus é liberado e aí começa a fazer toda a fase de replicação e, enfim, usar a célula, escravizar a favor dela. Entendeu? A gente tem que tentar falar na linguagem mais simples possível para que as pessoas a Elisa aqui, viu, entender. doutor Irá? Ó, a gente tem muita gente aqui aplaudindo, te dando os parabéns. A gente tem aqui a Elisa que falou aqui, ó. A Elisa, eita, quantas palavras difíceis. Tem a Gertrudes, tem o Messias, tem a Edivana, que a gente já falou, a Dalva, a Verinha, que entrou aqui, que falou que mora em São Paulo. Olha, tem muita gente aqui entrando. Tem aqui o Dig M. Costa, a Cibele, valeu, Cibele, a Gabriela. Olha, tem muita gente entrando. A gente não vai conseguir falar o nome de todos. Mas, ó, pessoal, deixa eu falar um negocinho aqui antes do doutor Irá continuar essa brilhante explanação que ele está nos dando aqui. E a gente vai falar daqui a pouquinho da Paraíba também, tá? Como é que tá o cenário aqui na Paraíba. Ó, o Gustavo Reis aqui falou, doutor, é um monstro. Olha aqui, ó. O Gustavo aqui já mandou bem aqui, ó. A Elisa é a vovó mais jovem. Ele sabe quem é. Eu sei. Eu sou mais uma paciente minha aí, o pessoal. Que legal, gente. Obrigado. É a vovó mais jovem que eu conheço mesmo. Ó, gente, eu quero agradecer a todos vocês o prestígio, o carinho, porque aqui o nosso papel é fazer com que o nosso convidado brilhe. E o doutor Irá é um profissional de mão cheia que ama muito, né? A sua profissão, ele honra muito isso, com unhas e dentes. Várias vezes a gente conversando aí, de repente, no meio, falava, Adriano, agora não dá mais, tem que correr aí para fazer atender um paciente, fazer uma cirurgia. Ele é um cara, vocacionado para isso, é uma pessoa que é especial. E, ó, deixa eu dizer um negócio. Vocês não fiquem preocupados quem entrou agora, porque essa live aqui que eu estou gravando, que a gente está fazendo aqui, eu e o doutor Irá, ela vai ficar nos meus stories, no meu Instagram, por 24 horas. Mas depois vai ir lá para o nosso canal, Terra Super Live, que é um canal lá no YouTube, que vai ficar lá para sempre. Aí você pode compartilhar, mostrar para os seus amigos, enviar para as pessoas. E aí quem quiser assistir vai ficar lá no meu acervo, que é um acervo que a gente faz, sabe, doutor Irá?
para não perder esse Muito momento que é bem. tão fantástico, tá? Então, Isso. olha só. E dizer também, viu, doutor Irá, que esse espaço é um espaço concedido, a realização dessas lives, tem um oferecimento da Unicorp Faculdades, que inclusive tem aí em Campina Grande, tá? A gente está aí em Campina Grande também, com uma sede muito bacana. Vocês vão lá, né? Depois que passar esse momento do coronavírus, lá no centro, fica bem fácil, tem fácil acesso. A gente também está aqui em João Pessoa, e tem várias cidades no Nordeste. E a nossa missão nesse momento é fazer com que trazer profissionais de diversas áreas e prestar esse serviço de utilidade pública com informação relevante e de esclarecimento para todas as pessoas. Esse é o nosso papel, gerar oportunidade para as pessoas para conhecer temas tão fantásticos com profissionais de primeira linha. O doutor Uirá, inclusive, hoje, ele cancelou até um compromisso para abrir a sua agenda para poder falar com a gente. Isso, para mim, não É tem um preço, isso é prazer estar com você gratidão. aqui. É uma honra estar aqui com você, Adriano. Você mora no meu coração, você sabe. É um respeito, é uma admiração que eu tenho por você, viu, Irá? Você é um Muito amigo, obrigado. mas É olha, recíproca, não é viu? nem por mim, é pelas pessoas que estão aqui te assistindo, cara. As pessoas aqui estão vendo quem é o doutor Irá, que pessoa humana, que médico é esse, cara. Porque a gente também discute isso muito na medicina. A minha irmã é médica, sabe, doutor Irá? E ela sempre Doutora falou disso. Luana, manda um abraço para Doutora ela. Luana. Eu acho É, que ela estava aqui com a gente. Eu não sei se ela está aqui com a gente. Mas olha ela só, estava no início. minha irmã, ela fala sempre dessa questão da humanização da medicina, e eu vejo muito isso em você, viu, doutor Irá? Então, olha só, Obrigado. falando da Verinha aqui, ó, doutor, eu sigo um médico aqui em São Paulo, e construiu, acho que o Covid, ele teve Contraiu, acho que muito, ela quis dizer não, contraiu. contraiu, ele teve É, muitas dores no corpo e calafrio, mas não acusava febre no termômetro. Aí ele foi fazer teste, deu positivo, ele falou que ficou, aí ela acabou de, né, enfim. Olha só, tem muita coisa, a Elisa que falou que você é the best, um cirurgião obrigado. de cabeça e pescoço, muito atencioso com seus pacientes. Pô, é isso aí, gente. Obrigado, Uirá, obrigado. conclua aquilo que você estava falando, que eu acabei interferindo, e vamos emendar na questão do cenário aqui na nossa Paraíba, e eu já pergunto até como é que está aí em Campina Grande, né? Porque eu estou aqui em João Pessoa, a gente está vivendo um cenário. Como é que está aí em Campina Grande, né? Como é que está a situação aí na tua cidade? Só concluindo aquela questão das drogas, né? Sim. Além da hidroxicloroquina, que eu falei para vocês mais ou menos do mecanismo de inibição dela, mas isso não é o objetivo nosso aqui, tem a azitromicina. Mas o pessoal diz, ah, doutor, mas a azitromicina não é um antibiótico? É um antibiótico. Mas o que é que ela faz? A azitromicina, ela desliga a casa de força da célula. Ela inibe a atuação de uma organelazinha, aí quem fez segundo grau talvez se lembre disso, chamada mitocôndria, que é a casa de força de nossas células, né? A mitocôndria. Então, a mitocôndria, então ela diminui a ação da mitocôndria. Então, quando você tem a hidroxicloroquina e a azitromicina agindo em conjunto, ele tem um poder atenuador sobre esse impacto viral no nosso corpo. Agora, claro, é isso que eu estou dizendo, a gente não tem ainda nenhum estudo, um ensaio clínico randomizado, grande, uma série grande de casos. Você tem aquele médico francês, grande virologista, Didier Raoult, aquele parece um druida, você já deve ter visto alguma foto dele por aí, né, Que Adriano? engraçado. E ele fez um estudo sobre isso, mas assim, ainda tem algumas peças faltando, mas enfim, ele vê benefício. E no momento desse de que o mundo todo está desesperado à procura de alguma coisa que faça ser feita, então essas medicações, elas vêm, vamos dizer assim, vamos dizer, é o que a gente tem. Tem outras opções também, né? Mas só, por exemplo, algumas funcionaram muito bem in vitro, não é? Ou seja, não foi testado no humano, foi in vitro, foi um ensaio Invito. laboratorial. Pois é, a gente não sabe, ainda precisa de mais evidências, por exemplo, a Anita, né? Que é aquele usado para matar verme de menino, né? Quem é que nunca tomou um Anita? Né? Então, o Anita tem essa situação, né? Foi bastante eficaz in vitro, né? A gente não sabe em vivo, né? Você tem também um antiviral chamado Remdesivir. Remdesivir. O Remdesivir, ele atua na multiplicação do RNA viral. Parece ter um efeito bastante promissor. Fica de olho nessa droga aí, quem está ouvindo a gente, tá certo? O Remdesivir
Tem estudos já sobre ele, ensaios clínicos autorizados já em andamento nos Estados Unidos sobre Legal. esse antiviral. Só qual é o problema? A medicação ainda é cara. Tá certo? A medicação ainda é cara. Chegando aqui, deve chegar em torno de R$ 300, por aí. Mas para salvar uma vida, vale a pena. É, Entendeu? Olha aí, comparado com o prejuízo que a gente está tendo com essa economia fechada, acho que vai ter remdesivir aí se funcionar para todo mundo. Entendeu? E, bom, e tem outras opções aí sendo testadas, Adriano, diversas outras. O que a gente vê mais na mídia é a hidroxicloroquina, né, a azitromicina, e esses outros cuidados que as pessoas têm que ter, principalmente a higiene, né? Lavar bem as mãos, usar máscaras nas ruas, tá certo? Ao sair de casa, né? E basicamente isso. Qual outra questão que você tinha perguntado aí, que você tinha eu falado, queria, Adriano? a Sim, gente, Campina assim, Grande, é, o panorama em Campina Grande. como é que Bom, eu tá estou aí? aqui com. Olha só, a gente tem que ver que eu gosto muito do jeito que a Secretaria Estadual e a Secretaria aqui de Saúde de Campina, eles trazem a informação. Eles colocam os casos suspeitos, né, aqueles que estão aguardando confirmação laboratorial. Eles botam os casos descartados, que também é muito importante, e eles botam os confirmados e os recuperados. Então, aqui em Campina Grande, Legal. atualmente, a gente tem 24 casos confirmados, 6 casos recuperados e um óbito na cidade. E 193 casos descartados, né? Mas aqui Doutor você Irá, ainda tem 74 casos suspeitos. doutor Irá, o Oi. senhor pode repetir de novo? O senhor pode repetir de novo os dados do começo, porque deu uma cortadinha, tá, na transmissão, e aí não, acho que não Certo. pegou uma parte. Repete, por gentileza. Não, em Campina Grande, segundo a Vamos lá, Secretaria vamos lá. Municipal de Acho que agora Saúde, deu uma. melhorou O senhor agora? está me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem. Pronto. Deu só uma travadinha na nossa conexão. Tudo bem. Oi. Vamos lá. Pronto, estou Então, ouvindo. você está me ouvindo Aqui em agora? Campina Grande, estou ouvindo agora. Campina Grande, 193 casos descartados, 24 casos confirmados, 6 casos recuperados, um óbito e 74 casos suspeitos. Esse é o quadro atual de Campina Grande. O da Paraíba é o seguinte: 447 casos confirmados, 46 óbitos, e ele não botou casos recuperados, né? Ele bota que a taxa de letalidade aqui no estado é de 10,3%, né, do coronavírus. Então, eu acho que nos próximos dias, com o aumento da testagem, a tendência provavelmente é essa taxa ela diminuir. É uma taxa ainda elevada aqui no nosso estado, apesar dos poucos casos, tá certo? E aqui nos dados do site oficial do governo do estado da Paraíba, da Secretaria Estadual de Saúde, não tem a quantidade de casos recuperados, tá certo? A Secretaria Municipal de Campina Grande, ela coloca esses dados, tá? E Perfeito. você tem no Brasil quase 59 mil casos, né? E 4.016 vítimas de coronavírus, tá certo? Hoje, são dados de hoje atualizados. Então, a cada semana Doutor, você tem novas atualizações. A cada semana ele vai atualizando. doutor, Pois não, Adriano? deixa eu fazer uma observação. Cortou Sim, novamente, na hora que o senhor estava falando os dados de Campina e de João Pessoa, cortou o seu áudio, travou. Eu acredito, quer ver? Pessoal, vocês conseguiram entender os dados? Porque se não foi possível, depois eu pego aqui, a gente coloca, tá, esses dados na descrição do tudo bem. vídeo, a gente digita aqui direitinho essa informação que é muito pertinente, viu? Bacana, viu, doutor? Só repete os recuperados aí em Campina Grande, que a gente não tem, né, esse dado no estado, né? A gente tem aí na Secretaria de Saúde, não é isso? Isso, 6 casos recuperados e 24 casos confirmados, Perfeito, agora né? ficou claro. No estado da Paraíba, você não tem esse dado na secretaria. Você só tem que nós temos 447 casos confirmados e 46 óbitos, né? E que a taxa de letalidade aqui na Paraíba é em torno de 10,3%. Tá Perfeito. certo? Perfeito. Então, é uma taxa alta,
de letalidade aqui no estado, mas provavelmente nós temos aquele viés da testagem ainda não ser tão alta. Isso está a tendência de aumentar nos próximos dias, tá certo? Perfeito, Com perfeito. esses testes ficando mais acessíveis, tá? Então existe Doutor, essa situação. doutor, tá claro, ó, o pessoal tá dizendo aqui, então foi o problema com o meu aqui, com a minha conexão. Obrigado, gente. Eles estão dizendo aqui que as informações foram claras, deu para ouvir perfeitamente. Pronto. Então, beleza. Isso. Tá maravilha. Olha só, mas mesmo assim eu vou colocar, depois o doutor Irá vai passar para mim, pelo WhatsApp, a gente, né, ele passa para mim, e eu coloco Certo, no descritivo do vídeo lá, para ficar tudo bem bem. registrado. Doutor, eu tenho uma pergunta a fazer para o senhor. Referente às medidas adotadas, tá, frente à questão da Certo. pandemia, você acha que elas estão nesse momento adequadas? O senhor acha que dá para flexibilizar um pouquinho, já começar a criar um processo de reabertura do comércio de uma forma organizada? Ou como é que você vê essa questão, doutor Irá? Olha, essa situação de você defender uma quarentena horizontal da forma que nós temos atualmente, vamos dizer, de maneira indeterminada, isso é impossível, tá certo? Isso aí só vai gerar caos social, vai gerar revolta, tá certo? E principalmente o que a gente está vendo aqui no Brasil são estados e municípios tomando medidas autoritárias e inconstitucionais, tá certo? Então você tem, vamos dizer assim, o Brasil ele tem uma população relativamente jovem, então isso aí com relação ao coronavírus, esse tipo de situação, ele propicia com que se forme um cordão sanitário no país, porque as pessoas jovens elas têm menos comorbidades, elas podem ter essa virose e se recuperarem de maneira sem precisar nem de hospitalização, que é o que ocorre na maioria dos casos, né? 80% dos casos vai ocorrer isso. Em torno de 20% é que talvez precisem de hospitalização, e desses aí, outra parte vai necessitar de cuidados, vamos dizer assim, cuidados intensivos através de uma UTI, entendeu? Ficar numa unidade semi-intensiva, unidade intensiva fechada. Então, assim, o Perfeito. lockdown, ou seja, a quarentena horizontal da forma, ela não se sustenta por muito tempo. Mas ela Não foi é possível que importante? se mantenha isso. O senhor acha que ela foi importante em determinado momento? Eu acho que ela já fez o que tinha de fazer do efeito, tá certo? Eu acho que ela já fez o que tinha de fazer, tá? Então, a reabertura do comércio de maneira ordenada, de maneira planejada, é o ideal. E que isso seja feito até no máximo até os próximos 10 dias. Porque assim, você tem que, os pequenos, médios empresários, eles não têm caixa para aguentar uma situação dessa de maneira indefinida. Às vezes não tem caixa para aguentar uma semana, quem dirá 2 meses, entendeu? Então Ou aí é que três, ou vai quatro? vir, pois é, aí é que vai vir a situação. A gente tem o primeiro tsunami, que é a questão do coronavírus, né, o vírus se espalhando na população. Você tem o segundo tsunami, que é o caos social econômico, e você tem o terceiro, que é o autoritarismo. Então você tem 3 ondas aí severas, que se cada uma não for controlada direitinho, são graves, todas as três, tá certo? Então é complicado. Eu acho que o vírus, o contexto da pandemia, Adriano, e a todos que estão vendo, não pode ser pretexto diversionista para que políticos com mandato, para que autoridades de instâncias judiciárias, eles coloquem a população sob autoritarismo, sob medidas autoritárias. Entendeu? Isso aí eu não concordo. Eu acho que dá para fazer a reabertura de uma forma planejada, de uma forma coordenada, com todo Perfeito, mundo participando, tá perfeito, certo? Usando máscara, álcool gel, limpeza, perfeito, evitando aglomerações de pessoas, tá certo? E aí a perfeito. gente fala, bem, vamos evitar aglomerações. Aí quando você passa perto de uma agência da Caixa Econômica Federal, você vê aquele tumulto de gente. Então é aquela coisa,
Bem, então, vamos dizer assim, eu vou fechar o comércio porque pode ter o coronavírus. Bom, mas muita gente morre de acidente de carro, muita gente morre de tuberculose frequentando o comércio. Então, eu vou fechar o comércio para sempre. Entendeu? Não existe isso. Tá certo? Isso aí tem um limite e a gente está chegando perto de onde essa corda se rompe. Você vê, Adriano, você já trabalhou nesse setor, você tem noção disso. A rede hoteleira está arrasada. A rede hoteleira está Tá. arrasada. Ô, Entendeu? doutor Irá, aqui em João Pessoa, os hotéis estão quase todos, quer dizer, todos estão fechados. E eu tenho um colega que é do sindicato, tá, dos hoteleiros e tal. Ele disse para Certo. assim, que o que tá acontecendo é algo que nunca aconteceu. E ele disse que, olha, não tem uma previsão de retomada, porque o estrago foi gigantesco, cara. Foi gigantesco. Pois A é. própria tem uma rede aqui local muito conhecida, né? Eu não cito o nome até por Tudo ética, né? bem. Eu Mas já eu acho que as imagino qual pessoas seja. conhecem uma rede local aqui, de um empresário fantástico também. Já está desde já Isso. convidado aqui para a live, uma pessoa muito bacana. O próprio Henrique, nosso amigo Henrique Cine, né, que tem um hotel Isso, aí, isso. né? É, ele estava dizendo outro dia justamente isso. O que está acontecendo. Eu vou resumir, o Irá, segundo a minha visão bem superficial. Eu acho que nós Certo. demos o remédio certo na dosagem errada. Essa é a minha visão, né? Demos o remédio Pode ter certo, mas a sido. dosagem agora já excedeu, entendeu? Eu acho que teve um momento, sim, do isolamento, que é importante, mas agora É já como chegou a a fase da. é como a hidroxicloroquina. Se você der numa dose muito elevada, você vai matar a pessoa. Ela não Justamente, vai é o morrer do remédio certo vírus. na dose errada. É isso aí. Então, não, Doutor Irá, é essa a situação. deixa eu te dizer uma coisa. A gente está indo para os últimos 5 minutos e agora é com você, tá? Eu agora vou ficar caladinho, depois eu só vou te mandar um beijo no coração e que Deus lhe abençoe, que você continue sendo esse cara fantástico, porque olha, você trouxe tanta luz para nós, tanta notícia bacana. No começo estava todo mundo preocupado. Eu estava até fazendo filho aqui, eu falei, rapaz, o negócio tá feio, mas agora eu tô ó, aliviado contigo, cara. Você só trouxe coisa boa pra gente. Olha só, eu vou fechar aqui a nossa live e vou deixar você à vontade para responder essa pergunta, deixar suas considerações, deixar sua mensagem em 5 minutos aí. Doutor Irá, na sua concepção, nós devemos ser otimistas aí com essa questão do coronavírus? A gente tá indo para o caminho que, pô, vamos ser otimistas, isso vai passar, isso. Qual a mensagem que você deixa nesse sentido, doutor? A mensagem é de otimismo, de fato, né? Vamos ser otimistas, porque ao longo de nossa história, nós passamos situações tão severas quanto o coronavírus no século XX mesmo. Nós tivemos a gripe espanhola provocada por influenza em 1918, que matou até um presidente do Brasil, Rodrigues Alves, né, que dá nome a muitas ruas aí, praças, enfim. Rodrigues Alves morreu antes de assumir o mandato, afetado pela doença, né? E naquela época eles avaliam que morreram em torno de 50 milhões de pessoas da gripe espanhola, tá certo? No próprio século XX, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, matou uma quantidade enorme de pessoas e ameaçou jogar o mundo num totalitarismo mundial, entendeu? E uma coisa assim que iria matar todo mundo que não fosse de uma raça pura, considerada lá por eles, os que iniciaram a guerra, e nós sobrevivemos a isso tudo. Então a gente também vai passar por essa. Agora a gente precisa que todo mundo esteja junto nisso aí, com as medidas de higienização, tá certo? Com as medidas de evitar proximidade, com as medidas de estar sempre atento aos doentes, para que eles fiquem em casa, tá certo? Evitar o contato com pessoas idosas, se você é de grupo de risco, entendeu? Então, assim, tem algumas medidas amargas? Tem, mas não tem o que fazer. Tem que ser tomadas para que o futuro seja brilhante e que ele venha em breve. Não demore muito essa situação. Ninguém aguenta 5 anos numa situação dessa. Tá certo? Quem é que aguenta 5 anos disso? De fazer quarentena, aí volta da quarentena. Aí daqui a pouco volta para a quarentena de novo. Tá certo? Ninguém aguenta isso por muito tempo. A economia não aguenta. As pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam
ter seus empregos de volta, tá certo? E é isso. E eu peço a todo mundo que continue em orações. É muito importante a gente contar com o apoio de nosso Senhor Jesus Cristo nesse momento, entendeu? Pedindo proteção, Amém. pedindo saúde, pedindo pelos nossos familiares, tá certo? Para que a gente saia dessa. Eu tenho certeza que a gente vai sair dessa. Agora, o que não se pode é a sociedade compactuar que governos e instâncias do poder se utilizem do vírus como uma medida diversionista para implantar o totalitarismo no nosso país, entendeu? Para implantar medidas inconstitucionais, para impedir as pessoas de irem e vir. Então, isso aí não pode ser medida, não pode ser uma justificativa para você implantar essa situação no Brasil. Tá certo? Eu creio que a curva nossa é muito mais baixa do que a de diversos outros países de perfil parecido, tá certo? Essa situação do confinamento, isso aí. Opa, não é possível. Doutor Uirá, oh meu Deus. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou chamá-lo de novo aqui para o final. Vamos trazê-lo de volta aqui. Espera aí que nós vamos trazê-lo de volta. Doutor Uirá, não é possível. Vamos trazê-lo de volta aqui. Vamos lá. Não, doutor Irá não pode ir embora agora, não. Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês, viu? Obrigado pela nossa audiência, está sendo maravilhoso. Vocês estão muito. Só tenho a agradecer de coração, viu? Boas notícias, coisa boa. Olha aí, é isso aí, Johanna. Valeu, Vilma, Verinha, Gertrudes, Edivânia, doutor Israel Melo. Pô, doutor, obrigado, viu? Que Deus lhe abençoe. Milton. Nossa, tem muita gente aqui bacana. Eu fico triste não poder falar o nome de todos vocês, mas enfim, se sintam representados, tá? Meu muito obrigado de coração. Estou tentando trazer o Dr. Irá aqui, ó, mas eu acho que caiu a conexão dele mesmo lá. Gente, então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar, vou agradecer a todos vocês, que Deus vos, opa, que Deus vos abençoe. Tenham um excelente sábado. E aí eu vou pedir para o doutor Irá depois gravar uma mensagem para a gente anexar esse vídeo aqui e a gente colocar lá no YouTube, tá bom? Olha, um beijo no coração de vocês. Vamos ver se ele entrou aqui para falar um tchauzinho. Opa, ele entrou, vamos lá. Vamos voltar com ele aqui, vamos ver se a gente ainda tem uns 2 minutinhos aqui. Eu não podia ir embora assim, não. Vamos lá. Doutor Uirá. Pronto, doutor Uirá voltando. Doutor Uirá tá aí? Tá me ouvindo? Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Vamos lá, doutor Uirá. Vamos lá, vamos ver se ele reconecta aqui com a gente. Vamos lá. Obrigado, gente. Ó, tem muito. Bem, então vamos fazer assim. Felizmente não conseguimos a conexão. O doutor Irá vai gravar um vídeo para nós de despedida, de agradecimento, e aí depois eles nos envia aí de uns 30 segundinhos para agradecer a todos vocês. E eu acho que ele fará das minhas palavras as deles, com certeza, né? Então, olha só. Gente, Deus abençoe a todos. Vai dar certo. Que mensagem positiva que o doutor nos passou hoje. Uma pessoa iluminada, um coração gigante. Parabéns a todos vocês, viu? Obrigado pela audiência. E desculpa esse final, não consegui trazer o doutor Uirá aqui para se despedir, mas eu tenho certeza que estou representando. Olha, ele conseguiu aqui, vamos lá. Está faltando doutor Uirá. Vamos ver se a gente consegue colocar ele para falar um tchau. Vamos lá. Oh, meu... Pronto, meu amigo. Você tem E aí um aí? minuto. A palavra é sua. Um minuto para Pronto. você falar tchau. 30 segundos aí, ó. Bom, gente, vai passar. Isso vai passar. A gente precisa de união da população, já que os nossos políticos não estão unidos, que se lasquem,
Parabéns para ele, mas a população tem que se unir. Um beijo no coração de todos, vamos se cuidar, vamos cuidar dos nossos e a gente vai conseguir sair dessa. Um beijo em todos aí. Te Adriano, um amo, grande Irá. abraço. Deus te Te amo, meu abençoe. irmão. Fica com Deus abençoe a Deus. todos. Obrigado.